Fala pessoal, espero encontrá-los bem. Eu sou o professor Bruno Gamba, sou citogeneticista, sou criador do Trissomia Livre e vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do projeto, falar para vocês em que situação, em que momento o projeto Trissomia Livre está vivendo e assim eu espero contar com você no nosso projeto daqui para frente. Vem comigo. Só lembrando, você que é a pessoa que me acompanha ou que irá me acompanhar a partir deste momento, eu tenho o carinho de mencioná-lo como meu cromossomo favorito. Então, vem comigo, meu cromossomo favorito. O projeto Trissomia Livre é assim e irei apresentar para você neste momento. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com todos. Pronto, maravilha. Estão vendo a minha tela? Show de bola. Então, eu vou falar com vocês sobre o projeto Trissomia Livre. Como eu já mencionei, eu sou Bruno Gamba, eu sou citogeneticista, sou educador digital e criador do Trissomia Livre. Então eu, Bruno, tenho aproximadamente aí uns 15 anos de experiência em citogenética, experiência em citogenética clínica, Tenho uma rotina laboratorial. Atualmente eu sou analista de um laboratório de citogenética. Também sou consultor em vendas, na parte estratégica de uma empresa que entrega soluções para o mercado. Além de outros trabalhos pontuais, sou professor de uma pós-graduação, mas o foco aqui é falar para vocês que de todas essas minhas jornadas, eu tenho como um projeto pessoal o projeto Trissomia Livre, onde eu coloco que é um novo conceito para aprender citogenética. Então, o projeto Trissomia Livre, ele nasceu de uma conversa de corredor, ele nasceu de uma conversa de um bate-papo, e que eu coloquei para alguns amigos, Olha, estou pensando em fazer uma rede social para falar sobre citogenética. A gente não tem muito disso na internet, no Instagram, no Facebook, enfim. E aí as pessoas prontamente já, não, faz sim, que legal, vai ser legal, te dou todo o apoio. E eu me senti encorajado, por essas pessoas e criei o projeto Trissomia Livre. E para falar para vocês e contextualizar mais do porquê desse projeto Trissomia Livre, eu vou falar um pouquinho, dos benefícios, das vantagens da gente trabalhar com assuntos específicos, da gente criar conteúdo de assuntos específicos com base científica, através das redes sociais. E aí eu tenho um tema para a gente iniciar essa conversa, que é uma pergunta não muito óbvia, mas que faz todo sentido, que é se você sabe cozinhar. Então esta pergunta, se você sabe cozinhar, ela, não vou dizer que ela me norteou, mas ela ficou na minha cabeça por muito tempo. E foi ao longo todas essas minhas trajetórias que eu fui entendendo qual era o sentido desta pergunta que me fizeram para tudo que eu faço hoje, que foi com base, no início da minha carreira científica, foi com base na minha carreira científica. Bem, se você for pensar o que a gente faz na cozinha com o que a gente faz na ciência, a gente tem que, obviamente, planejar um cardápio, que é uma etapa de preparo com base em receitas e também baseadas em sazonalidades. Se a gente for pensar que na cozinha a gente precisa testar combinações, nada mais do que adaptar receitas, experimentar novos sabores. A gente precisa na cozinha enfrentar imprevistos, quando os pratos não dão certo, quando a gente não tem o ingrediente desejado, quando a gente não consegue executar de fato aquela receita, a gente sempre precisa improvisar, a gente sempre tem que ter um plano B, a gente fica a todo momento corrigindo um detalhe ou outro na cozinha. Registrar as receitas, então quando você faz um prato que fica muito bom, você quer obviamente compartilhar este prato, compartilhar esse sabor com os seus colegas e depois, por que não, compartilhar com mais pessoas. Então a gente precisa fazer registro disso, a gente precisa anotar as nossas modificações,
a nossa invenção, na criação de pratos novos, principalmente, né? Então a gente tem todo esse processo de descrever corretamente, de apresentar isso corretamente e, obviamente, se a gente está pensando em cozinha, contribuir isso com a comunidade e com os demais chefes. Só que tudo isso que eu estou falando, ele também é aplicado na ciência. Então, quando lá na iniciação científica, eu estava indo para o meu 3º ano de faculdade, eu sentei numa sala de professor e fui entrevistado para ver se eu era apto para fazer uma iniciação científica, para fazer um estágio no laboratório da faculdade. E a primeira coisa que o professor me perguntou foi: você sabe cozinhar? Ali eu fiquei perdido. Eu respondi que sim, porque querendo ou não, eu gosto de cozinhar, isso é um hobby, né? Eu gosto de cozinhar. Mas na hora ali eu respondi para ele que sim, mas sem saber o que ele queria com aquela pergunta. Depois ele começou a perguntar se eu era uma pessoa organizada, se eu não era, quais eram os meus hobbies, o que eu fazia, enfim, porque quando a gente está fazendo uma iniciação científica, não espera da gente grandes contribuições científicas, espera da gente um bom protagonismo, um bom envolvimento com uma rotina que já está implementada no laboratório. E aí, em cima disso, ele continuou as perguntas, eu fui aprovado, fui para o estágio, fui fazer a minha iniciação científica, fiquei praticamente 2 anos e meio no laboratório, mas sempre com essa dúvida. E eu nunca tive coragem de perguntar para ele, porque eu até achei, sei lá, uma afronta, uma deselegância, um pouco da minha ingenuidade no momento de não pegar numa entrevista de iniciação científica o que o professor queria de mim naquele momento, então eu sempre fiquei calado. Mas hoje eu sei que ele estava buscando essas características, né, querendo saber se eu tinha alguma dessas características para permitir com que eu me desenvolvesse no estágio. E aí, em cima desse contexto, tem uma regra, né, que depois também eu fui estudar um pouco do marketing, trabalho com marketing, enfim, existe uma frase, um conceito, uma regra muito clara para o marketing, que depois foi aonde eu me conectei, né, hoje eu me vejo conectado, né, com todas essas minhas frentes de trabalho em cima desta frase ou deste conceito. Pessoas conectam com pessoas, pessoas geram oportunidades. E aí eu faço um pensamento, uma retrospectiva do que aconteceu comigo, e eu vejo basicamente isso, que eu só consegui algumas coisas que eu tenho hoje, eu só consegui as aberturas que eu tenho hoje, eu só consegui essa iniciativa de fazer várias coisas hoje, porque eu tive pessoas e essas pessoas me colocaram frente a algumas oportunidades e, obviamente, em determinado momento eu me senti apto, corajoso para aproveitar as oportunidades que eu tive. Algumas eu não tive, algumas eu não aceitei, mas das que eu aceitei, das que eu tive, elas me moldaram ao profissional multitarefa, né? Podemos assim dizer que eu me vejo hoje. Então, eu destaco aqui 4 pessoas. A primeira, o professor Sandremir de Carvalho. Esse professor foi que me fez a pergunta de iniciação científica na Universidade Estadual do Norte do Paraná, onde eu fiz minha faculdade de biologia. E essa pessoa, ela fez a pergunta-chave, né, das conexões e da conexão geral para essa palestra, para essa apresentação do Trissomia Livre. Mas foi através do professor Sandremir que eu tive contato com o mundo científico. O professor Sandremir não conseguiu uma foto, né? Faz um tempo que eu perdi o contato com ele, até fiz recentemente um contato com ele, mas eu não tive uma foto para compartilhar. Mas o professor Sandremir, ele me mostrou e me apresentou a ciência. Ele trabalhava com orquídea, então ele está carinhosamente caracterizado por uma orquídea aqui. Então, o professor Sandremir é um apaixonado pelas orquídeas, ele me apresentou o mundo da ciência através das orquídeas. Então, a minha iniciação científica foi com micropropagação de orquídeas, né, nos laboratórios, no laboratório da faculdade, porque lá no laboratório não tinha genética humana, não tinha citogenética, e é uma coisa que não sei porquê, foi uma área que eu sempre busquei,
Mas como não tinha, a oportunidade foi essa. Por isso que eu falo, pessoas geram oportunidades. Então eu entrei no mundo acadêmico, científico, com essa iniciação científica, seguindo depois, sempre buscando a genética humana, principalmente, sempre indo atrás, querendo saber mais sobre os cromossomos. Eu tive o prazer e encontrei, por indicação do professor Sandremir, uma dupla maravilhosa, que é o professor Danilo Moretti Ferreira e a Deise Helena de Souza. Eles trabalham no IB, né? Na época era o IB, Instituto de Biociências, lá da Unesp de Botucatu. Eu fui fazer estágio, o professor Danilo, ele falou, você vem, você vai fazer estágio, você vai refazer todas as disciplinas de genética novamente com o pessoal aqui da Unesp, e aí você vai fazer a prova de mestrado, e depois da prova de mestrado você entra para fazer o mestrado comigo. Fiz um ano de mestrado com o professor Danilo, fui orientado, me envolvi com a citogenética, principalmente com a doutora Deise. E aí eu tiro dessas duas pessoas dois grandes nortes, dois grandes aprendizados que hoje são pilares, né, para minha postura profissional, que é disciplina e paixão. Então o professor Danilo, ele me mostrou quão disciplinado você tem que ser. Ele era uma pessoa de regras, gostaria que a gente cumprisse as regras e levava as regras a sério, os combinados a sério, principalmente a nossa disciplina na rotina do laboratório. E a Deise, uma apaixonada pelos cromossomos. A Deise, se falar de histogenética para você, o olhinho dela brilha, ela te envolve. Tenho o prazer, então, de ter trabalhado tanto com o professor Danilo quanto com a professora Deise. Uma terceira pessoa, né, uma quarta pessoa, na verdade, é a professora Lucilene Arílio Ribeiro Bicudo e o professor Riquieri Costa. Essas duas pessoas eu encontrei no doutorado, né? Eu saí da Unesp, fui para a USP de Bauru, no Hospital de Reabilitações, o famoso Centrinho, reabilitações craniofaciais, né? O famoso Centrinho da USP de Bauru. E lá eu fui fazer meu doutorado com a orientação da doutora Lucilene e depois com a grande contribuição do doutor Riquieri. Essas duas pessoas, ao longo do meu doutorado, embora tenha amizade, né, virei amigo da doutora Lucilene, também virei amigo do doutor Riquieri, mas hoje nós temos a falta dele, né? O doutor Riquieri faleceu alguns anos atrás, deixou aí um espaço na ciência, né, das craniofaciais, mas a doutora Lucilene, ela segue na linha, ela segue atuando, e aí no doutorado nós fizemos uma amizade que dura até hoje, e aí da orientação, da forma como a Lucilene trabalha, como ela me orientou, e da forma como o Riquieri participou dessa pesquisa e deu a motivação, e o Dr. Riquieri é uma pessoa muito acessível, muito amiga também, eu tiro tanto que a gente precisa ter autonomia e liderança. Então, eu tive dessas duas pessoas no doutorado autonomia e liderança. Essas duas coisas eu retiro desse processo de doutorado. E aí eu tenho um grande mentor, um grande amigo, ele foi meu co-orientador no mestrado, meu grande amigo até hoje, a gente trabalha junto, a gente tem marketing, foi ele que me apresentou o marketing, ele que me deu uma oportunidade de trabalhar com marketing numa época de pandemia, numa época que eu estava fim de contrato, cortes na pesquisa, eu fiquei sem os recursos para desenvolver minha pesquisa, né, que eu fazia nessa época ali por volta de 2017, 18, 19, 20, e ela continuava 21, 22, enfim, 20 acabou tudo, e ele me apresentou o marketing, a gente trabalha com marketing até hoje, né, já tive vínculo de trabalho com ele, hoje são parcerias pontuais que a gente trabalha, mas a gente tem uma sinergia muito grande. O Gustavo Henrique Vieira, ele é um grande amigo, e eu falo, ele é um mentor. E é ele que coloca a semente, é ele que compartilha comigo uma série de conteúdos para eu ter uma visão mais global sobre negócios. E aí, quando eu fui, né, fazer trissomia livre, por que não eu enxergar para o trissomia livre, que foi de uma ideia de corredor de empresa, um incentivo de amigos,
Eu sou um profissional, trouxe os pilares da minha postura profissional, por onde eu passei, como que eu fui me moldando, não falo como cientista, eu falo como profissional de um modo como um todo. E aí, por que não aplicar essa parte, um planejamento, olhar para o Trissomia Livre mais como um negócio? E aí sim, apliquei um pensamento científico estruturado, que já vem isso lá, a ciência, né, ela tá na gente, estava em mim, desde o meu hobby na cozinha. Então a gente só vai ajustando e modificando a nossa forma de aplicar um pensamento, né, que a gente já tem algo muito estruturado. Então, aplicação do pensamento estruturado, aplicação em resolver problemas de alguém, né? Embora a gente passe na ciência resolvendo, teoricamente, os nossos pepinos de bancada, a gente está querendo contribuir para que alguém, que isso tenha aplicação, que no caso da genética humana, que mude a vida de alguém, que dê um norte, um conforto, que dê uma orientação para alguém, né? E aí eu acabei resolvendo atuar na área da comunicação e usar toda essa aplicação, esse pensamento, essa capacidade de resolver problema através da comunicação. Criei um plano, né? O famoso plano de negócio. Não fiz um plano de negócio, mas eu planifiquei a oportunidade que eu estava de frente, que era criar essa Trissomia Livre para trabalhar a comunicação de um conteúdo específico, para que isso reverta em conhecimento para alguém, né? Engajamento e até para a citogenética. A gente sabe que a citogenética precisa de mais protagonismo, porque a biologia molecular por muito tempo colocou a citogenética ali num segundo plano. Agora vem a genômica colocando a citogenética também em segundo plano, mas a citogenética nunca perdeu a sua importância, sua relevância e a sua necessidade. Eu só estou buscando colocar essa luz, trazer essa luz de novo para o conhecimento de todos, né? Colocar a citogenética em foco de novo para todos. E com isso, eu criei, então, um projeto, Trissomia Livre. Esse projeto, ele busca ensinar conceitos básicos de citogenética, promover debates, compartilhar conhecimento. Então, é tudo usando as redes sociais para esse fim. Divulgar projetos e linhas de pesquisa. Então, a gente tem trabalhos em que a gente fala de ciência propriamente dita, isso de uma forma mais leve, uma forma mais palatável e compartilhada para pessoas e para um ambiente fora do laboratório, e tornar, de fato, o projeto, o Trissomia Livre, um ecossistema científico, empresarial, que a gente consiga falar as duas línguas no mesmo lugar, que a gente consiga gerar oportunidade em cima disso para pessoas, tanto buscarem se desenvolver na área científica, para as pessoas se desenvolverem numa área mais empresarial, mais de gestão. Esse é o projeto, esse é o propósito do projeto, tá? E aí lá atrás eu fiz um plano em que eu queria em 2022 ter um Instagram, em 2023 fazer ali umas aulinhas mais longas, uma coisa mais estruturada no YouTube. Gostaria de fazer um workshop, né, online para trazer as pessoas. Desse workshop fazer um meeting mais acadêmico, trazer doutores para participar das palestras, e depois em 2025 eu ter ali um encontro presencial, né, entre onde eu ia misturar ali ciência, empresa e gerar oportunidades para todo mundo. Bem, algumas coisas caminharam nessa lógica, outras coisas não, porque eu vi que, por exemplo, um congresso presencial vai me exigir muito mais energia do que eu tenho hoje para fazê-lo, mas outras coisas deram tão certo e já estão em passos, já estão além do que eu planejei. Então, o que desse planejamento inicial, eu comecei a trabalhar, eu tinha alguns micro-objetivos, eu fui cumprindo, e algumas coisas mudaram e outras coisas deram muito certo. Então, hoje, o ano passado, na verdade, teve uma trend que primeiro você começa, depois você melhora. Isso bombou na internet, muita gente fez conteúdo em cima disso. E eu não fiz um conteúdo em cima disso, mas eu apresentei o Trissomia Livre em cima disso. Então, primeiro a gente começa, eu fiz o Instagram. Eu dei o primeiro passo, né? Eu busquei o que eu queria, ter um Instagram e falar de citogenética, tá aí. Então, hoje, eu já estou com uma audiência de 8.400, 8.500 seguidores no Instagram.
em uma crescente diária. Eu tenho muito conteúdo, então já fiz mais de 500 posts sobre citogenética, compartilhei informações. E o projeto, ele andou bem para um lado, igual o cronograma, e eu precisei fazer planos B. Não tirei de mim a capacidade de improviso, pensar em plano B e entregar alguma coisa. Então eu criei o Hora da Aula, não está no YouTube ainda, mas ele está no Instagram como Reels. Eu criei um podcast que não estava no planejamento inicial, mas eu tenho um podcast, então é o Cromossomo em Foco, tá? Você ouve tanto no Amazon quanto no Spotify. Eu tenho um curso, né, de citogenética dos cromossomos ao fenótipo, que eu já tive 2 turmas desse curso. Eu tenho um jogo da memória que eu estou atrás de uma organização, estou atrás de como distribuir isso amplamente. Eu tenho o primeiro encontro sobre os cromossomos, que é um evento científico, né? Então já está na sua 2ª edição, ele é online ainda. Então, assim, o primeiro Você Começa, Depois Você Melhora foi uma trend que saiu quase 2 anos depois que eu criei o Instagram, mas se aplica perfeitamente para a minha experiência, tá? Então, o projeto Trissomia Livre é isso, ele nasce, gente, de uma ideia compartilhada aleatoriamente com algumas pessoas que incentivaram. O que eu tive? A iniciativa, vou fazer. E esse vou fazer só deu certo porque eu fui moldado profissionalmente por pessoas especiais que se dedicaram a compartilhar comigo as próprias experiências. Então, hoje eu tenho 3 atividades profissionais, elas são em ramos distintos, mas todas ligadas à citogenética, e sou muito feliz nas 3. E o projeto Trissomia Livre é um encontro onde eu me vejo conectado com tudo isso, né, que eu faço, podendo entregar isso para alguém. Então, o incentivo que eu quero deixar para vocês, a frase que eu quero deixar para vocês é: olhem para as pessoas ao redor, para as pessoas que já passaram, tenham coragem de tirar do papel algumas ideias. Não precisa ser com rede social, não precisa ser com conteúdo, não precisa ser um modelo igual este, mas aposte, acredite em você e dê seu passo. Faça por você o que você pensa que é necessário fazer. Tenha essa coragem, essa iniciativa. Essa é a mensagem principal. Apresentar o trabalho é uma forma de motivar com que você que está assistindo isso faça igual, parecido, adaptado, enfim. Não necessariamente com rede social, com conteúdo, mas que dê o seu primeiro passo com a ideia que você está pensando no momento. Fico feliz porque eu estou em festa, né? O Trissomia está completando 3 anos, né? No mês de gravação dessa apresentação. Então estou há 3 anos com este trabalho, vejo o quanto que já foi produzido em 3 anos de trabalho. E, obviamente, eu conto com a ajuda de pessoas, eu conto com o incentivo até hoje de pessoas, porque manter essa disciplina, manter esse projeto à frente de uma iniciativa pessoal é muito desafiador, dá muito trabalho, não é simples, não é fácil, não é rápido, mas eu sou muito feliz com o que eu estou fazendo nas redes sociais com o projeto Trissomia Livre como um todo. E aí, eu tenho uma imagem aqui, já citei pessoas que me moldaram até aqui, mas eu tenho grandes citogeneticistas, essas são as pessoas que eu convivo diariamente na citogenética, são pessoas que eu aprendo citogenética a todo momento, são pessoas que eu compartilho o que eu sei em citogenética a todo momento, são pessoas que acrescentam na minha vida como citogeneticista. Não vou mencionar o nome de todas, mas são pessoas queridas. E aí, para fechar, é o aprender sempre. A gente sempre tem tempo, a gente sempre precisa e a gente sempre deve abrir um livro, ler um artigo, compartilhar um conhecimento, ouvir outros conhecimentos. Então, essas pessoas, elas são o meu incentivo, fonte de conhecimento e incentivo diário para eu aprender, me manter conectado com a rotina, com a análise dos cromossomos diariamente. Então, eu deixo o meu obrigado
por essas pessoas e por outras que passaram recentemente aí nesta minha rotina diária laboratorial. E para fechar, eu não posso deixar de falar que tudo que eu faço, para falar que todo o meu planejamento, tudo que a gente prospera na vida tem um motivo, e hoje o meu maior motivo é estarmos nós três com estes 3 sorrisos felizes e caminhando juntos. Então, eu compartilho o projeto diariamente, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, com essas 2 outras pessoas, que é a minha esposa, carinhosamente chamada Diane, assim que ela gosta de ser chamada, e pelo meu filho Otávio. Então, eu deixo de estar com eles, eu abro mão de alguma coisa com eles para me dedicar ao Trissomia Livre. Então, eu compartilho o Trissomia Livre com essas 2 pessoas, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, porque toda hora que eu estou aqui, inclusive gravando essa palestra, gravando essa fala para vocês, eu estou deixando de estar com eles em algum momento, conversando sobre alguma coisa, brincando com meu filho sobre qualquer coisa que passe na cabeça dele, como uma criança nessa idade tem a cabeça mais doida possível, e é nessa loucura dele que eu me envolvo, mas preciso abrir mão disso. Então eu compartilho e finalizo a minha fala com que você precisa ter propósitos profissionais, mas você precisa também ter uma base. Eu tenho a minha família de origem como base e incentivo, obviamente, como indivíduo, né? Como eu tenho pai, tenho mãe, me informaram, tenho irmãs e tal, mas hoje eu aplico tudo isso e dedico tudo isso na construção da minha família, e eu dedico tudo que a gente faz, que a gente prospera como família, para essas 2 pessoas especiais na minha vida, minha esposa Anne, meu filho Otávio. O que eu gostaria de deixar para vocês é esta mensagem principal, de você dar o primeiro passo, para você ir em busca do que você pensa que é possível. Veja se é possível, vai atrás, construa, seja protagonista, porque é assim que eu me vejo, eu sou feliz assim, e é assim que eu gostaria de incentivar que você que está assistindo, e que agora é o meu novo cromossomo favorito, siga o Trissomia Livre tanto no Instagram, @Trissomia Livre, ouça o podcast Cromossomo em Foco, fica antenados aos cursos, fica antenado à nova edição do Encontro sobre os Cromossomos. E se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, quiser minha opinião, quiser meu palpite, adoro palpitar, sou mega palpiteiro, escreva para mim no trissomialivre@gmail.com. Fala lá no assunto, conta que você assistiu essa aulinha, essa apresentação no YouTube, e para eu saber a referência, e fique à vontade para fazer contato comigo. Esse é o meu e-mail de trabalho, ok? trissomialivre@gmail.com. Espero vocês nas redes sociais, espero que tenham gostado, espero que você sinta motivado, e estou na torcida. E juntos construiremos uma comunidade engajada com a citogenética, e Trissomia Livre é isso. Um novo conceito para aprender citogenética. Vem comigo.